Marilene Ked, que é psicóloga, palestrante, autora de vários livros, e vai falar com a gente sobre depressão, né? A gente passou e está passando mesmo por um momento difícil, né, da pandemia, e a Marilene vai aqui ajudar o ouvinte da Rádio Bandeirantes, né, a sair dessa. Então, se você conhece alguém que está passando, não é, por esse problema, por essa doença, depressão, não é, fique atento nessa entrevista. Já pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, a sua participação aqui pelo 11 99904 8756, o nosso WhatsApp, onde você conversa aqui conosco, participa do bom e do melhor. Então já vamos aqui convidar a doutora Marilene Ked. Plantão Médico Bandeirantes. 10h05 e abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje com a psicóloga, palestrante, autora dos livros Um Convite à Felicidade, Vivendo e Compreendendo Emoções, Situações e Soluções, entre outros títulos. Marilene Ked, muito bom dia, sempre um prazer, viu? Ah, Danilo, bom dia, o prazer também é meu, adoro você, sou sua fã, bom dia a todos os ouvintes, adoro participar do seu programa, muito bom. Não, sempre bom bater um papo com a senhora também, Marilene, porque ajuda Ai, mesmo, fiquei né? feliz. Ajuda mesmo a abrir a mente, né? E nos faz refletir e pensar, não é? E com certeza também hoje no programa vai ajudar muitos ouvintes, não é? Como eu abri aqui o programa, a gente está passando mesmo, né? Por um momento difícil e evidente que tudo isso mexe com a gente, não é? O luto coletivo, porque eu tenho certeza que todo mundo, a Maria que está aqui no nosso estúdio, o Mamone que está na central, o Daniel no Switcher, o Alan, os nossos ouvintes, todo mundo tem alguém, né, que perdeu por conta da pandemia, da Covid, não é? E amigos, familiares, colegas de trabalho, e é claro que isso mexe com a gente, né? Mas te convidei aqui hoje para participar aqui conosco, para a gente conseguir, né, enxergar aquela luz no fim do túnel e para a gente sair dessa, não é? Então acho que antes da gente, claro, trazer aqui algumas dicas, né, para o nosso ouvinte, acho que é importante, Marilene, a gente pontuar, né, quais são as características, os sintomas da depressão, porque ainda há uma confusão, né, entre o estresse, a tristeza profunda, o luto e até algumas síndromes, né, do síndrome do pânico, de burnout também. Quais são as características, os sintomas da depressão, Marilene? As principais características da depressão é uma tristeza permanente, persistente, por mais de 2 semanas, uma apatia, a pessoa fazia algumas coisas e ela deixa de fazer, ela não quer fazer, ela tem um desânimo muito grande, uma falta de energia, alterações no sono, na alimentação, quando são mais crianças que não sabem explicar direito, elas se queixam muito de dores na barriga, dor de cabeça, dor no corpo, os adolescentes ficam mais irritados, fica mais comprometida a comunicação com os pais, porque eles também não conseguem explicar direito essa depressão. Então é preciso estar atento nesses sintomas que persistem por 2 semanas ou mais e não achar que é uma coisa que vai normal, que vai passar, porque se está persistindo é porque precisa de uma intervenção, uma ajuda especializada. Tudo que persiste precisa de um diagnóstico especializado. Marilene, são diversos, né, os fatores que podem desempenhar um papel aí, né, no surgimento desse transtorno, né? A bioquímica da própria personalidade também, fatores ambientais. A genética também pode ser um fator para o desenvolvimento da depressão, Marilene? Sim, a genética é um fator, é uma causa. Quanto à genética na família, é preciso estar atento a isso. É lógico que você precisa dos fatores de risco para que aquela genética seja desencadeada, mas é importante estar atento à genética, à carga genética da família, para quê? Para você já ir se prevenindo e eliminando as causas, né? Mas sim, a depressão, uma das causas dela, ela é multifatorial, mas é a genética.
E a depressão ela pode se manifestar em diversas fases da vida, não? Na infância, embora menos frequente, mas na infância também pode acontecer. Na adolescência também a gente já começa a ver, né, uma maior incidência, até por conta de bullying, uma dificuldade na escola, nas relações, no convívio aí com os colegas. Na gravidez, né, Marilene, na fase adulta e na terceira idade. A maior incidência é no público adulto, na terceira idade ou na adolescência? Olha, tem acontecido muito na terceira idade, muito mesmo. Os idosos se sentem abandonados, se sentem sozinhos e a solidão ela machuca demais, né? Então, a maioria deles já são viúvos, já estão aposentados. É aquela questão mesmo do idoso ficar tentando encontrar o seu novo estilo de vida, né? Porque é uma fase diferente da vida, e ser reconhecido, ter atenção, é muito importante dar atenção para o idoso. E os pais estarem atentos aos jovens, aos adolescentes, que a maioria dos transtornos desencadeiam nessa fase da vida. Então, é muito importante estar atento. Muitas vezes essa depressão pode estar dentro de um quadro de um transtorno bipolar, borderline. É importante estar atento aos jovens, não achar que houve uma mudança de comportamento, alterações emocionais e tá tudo bem, não. Esteja atento. Mas tem alguma diferença, ou o quadro é mesmo em todas essas fases, em todas essas etapas da vida, né? A depressão na criança tem os mesmos sintomas, as mesmas características da depressão na terceira idade, Marilene? Algumas características são persistentes, sim, tá? Então, a tristeza persistente, a apatia, não tem vontade de fazer nada, o idoso deixa de se cuidar, ele não tem um autocuidado, ele não se alimenta, ele não se hidrata, assim como as pessoas que têm depressão tendem a perder o apetite, ficam sem fome. Alguns casos associados à ansiedade têm sim muita fome e comem muito, né? Mas a grande maioria dos depressivos deixam de se alimentar, perdem o apetite. Então, tem características que são similares, que precisam mesmo de atenção. Só para o ouvinte ter uma ideia. Perdão, Marilene, por gentileza. O isolamento, né? O adolescente se isola muito, embora ele fique muito nas redes sociais, mas ele busca o isolamento social. Ele não quer ter contato físico com ninguém. O maior contato dele é nas redes sociais, se comparando. Muitas vezes ele já está no estágio de buscar uma tentativa, pensamentos suicidas, de pensar em como vai fazer alguma coisa para tirar a própria vida, porque ele não acredita mais que ele vai conseguir se libertar daquele sofrimento. Então, os pais, os cuidadores, os responsáveis têm que estar atentos e dar voz a esse jovem, ir até ele, não esperar ele ir até os pais irem até ele, perguntarem o que está acontecendo, se podem ajudar, sem julgamentos, sem questionamentos, sem fazer comparações, deixe o filho falar e ajude o filho. Marilene, já tem chegado aqui muitas mensagens de ouvinte, participação do ouvinte Bandeirantes acerca desse assunto, depressão, não é? Mas só para o ouvinte ter uma ideia aqui, temos dados mais recentes aqui da depressão, não é? E a última pesquisa que eu vi, na verdade, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, apontava o Brasil como o país de maior prevalência de depressão na América Latina e o segundo com maior prevalência nas Américas. A gente fala tanto que o país, o brasileiro, né, é um povo alegre, festivo, não é, de bem com a vida. A gente vai até depois, daqui a pouquinho, conversar com o Carlinhos de Jesus, que é uma figura do samba, né, sempre com aquele sorriso no rosto. É isso mesmo? São esses dados mesmo da OMS, Marilene? O segundo na América Latina é uma coisa forte, né? E ansiedade também, viu, Danilo? Nós somos o brasileiro, ele é o primeiro lugar no ranking de ansiedade. Então, ansiedade e depressão estão muito presentes no povo brasileiro. Ansiosos demais, muito depressivos. É importante encontrar
um sentido para a vida, entender o que está acontecendo na sua vida, buscar ajuda. As pessoas têm muita dificuldade de buscar ajuda, de pedir ajuda, porque tem vergonha de dizer que está com depressão, porque os outros vão dizer, mas você tem tudo, vai dar uma volta, vai passear. Muitas vezes, Danilo, a depressão, ela envolve fatores hormonais, a produção de neurotransmissores. Não depende só da pessoa querer sair desse estado. Então, às vezes, por falta de conhecimento, os pais, os amigos, familiares indicam só passeios, festas, e não depende só da pessoa, precisa de ajuda médica. Mas o tratamento, entrando aqui um pouquinho no tratamento da depressão, é só a base de medicamentos, e a gente sabe também, não é, do quão prejudicial pode ser, né, o uso desses medicamentos, dos antidepressivos também, né, Marilene? Mas o que mais, não é? Quais outros tratamentos uma pessoa com depressão pode procurar? Olha, Danilo, a depressão ela pode se manifestar de forma leve, moderada e grave, que é severa. Em casos moderados a graves, é indicado por médicos algum tipo de antidepressivo muito bem analisado pelo médico, né, de acordo com a avaliação dele. Em casos leves, muitas vezes, não envolvendo aí parte de neurotransmissores, hormonais, algumas mudanças na vida já podem ajudar a mudar esse estado depressivo para um estado melhor, para um ânimo melhor. Tá? Então, existem alternativas, entender o que está causando esse estado depressivo e procurar analisar. Às vezes, uma mudança no estilo de vida, na forma de pensar, de entender a vida, já ajuda bastante. Mas diagnosticado, né, a depressão num familiar, num amigo, numa pessoa próxima, de que forma que a gente pode ajudar, né? Além de levar, né, num especialista, numa terapia, num médico que vai dar todo esse acompanhamento também, vai receitar, né, esses medicamentos todos, né? De que forma que o familiar pode abraçar essa pessoa doente, né? Porque muitas vezes a gente fica até com receio, né, Marilene, de se aproximar, de falar alguma coisa que pode até ser prejudicial, ficar muito em cima daquela pessoa, não dá o tempo também que aquela pessoa precisa, não é? Para, enfim, entender o momento que ela está passando. De que forma que a gente pode ajudar? A pessoa precisa sentir que ela não está sozinha, Danilo, que ela pode contar com alguém. Então, é importante que pessoas que tenham maior afinidade com essa pessoa que está no estado depressivo, demonstre isso e faça com que ela acredite nisso. Olha, eu estou aqui, se você quiser se abrir comigo no seu momento, na sua hora, eu estou aqui, pode contar comigo, o que está acontecendo? Duas cabeças juntas pensam melhor do que uma, ainda mais quando a pessoa não está bem, conta comigo. É dessa forma, e a pessoa sentir que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser questionada. Isso vai ajudar com que a pessoa se abra e que o outro consiga ajudá-la. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a psicóloga Marilene Ked, palestrante, autora de diversos livros. Agora a gente vai abrir aqui também para a participação do ouvinte Bandeirantes, que já se manifesta, né, desde o início aqui do programa, com várias dúvidas, várias perguntas para Marilene Ked. Vamos colocar aqui a mensagem da Ana Paula. Bom dia, Ana Paula aqui de São Paulo. Doutora Marilene, eu tenho uma teoria que talvez a senhora não concorde, mas quem sabe. Eu sou mãe de uma adolescente de 15 anos, ela está passando por depressão, foi diagnosticada e a gente está fazendo os tratamentos necessários, mas eu sempre acreditei que essa geração tem muita informação. Será que eles não estão sabendo lidar com essa informação? Será que não é por isso que advém daí a depressão? Oi, a depressão, ela tem vários fatores, Ana Paula. Obrigada pela sua pergunta.
são multifatoriais. Então, a fase da adolescência é uma fase que, por si só, ela não é muito fácil. Deixa de ser criança, mas também não é adulta. Ela está se descobrindo, ela está ali sedimentando a sua personalidade, a sua identidade. Não é fácil. Então, é bastante diálogo com a sua filha, se colocar mesmo do lado dela, perguntar de que forma você pode ajudar, e realmente é muita informação. Cada tempo tem os seus desafios, mas é muita informação, exige-se muito, né, das crianças, dos adolescentes. Então é preciso, as redes sociais, elas ficam se comparando, as meninas ficam se comparando muito com as outras, achando que todas são muito felizes e elas não. E a rede social, ela é muito editada, né? As pessoas colocam o que querem e as outras acreditam. Então, viver mais um pouco realmente na natureza, passear, ter contato com a natureza, com o sol, deixar um pouquinho as redes sociais, vai fazer muito bem para ela, e um convívio maior com a família também, olho no olho, vai fazer muito bem para essa jovem. E leva no médico, precisa de tratamento médico. Tem a participação aqui também do ouvinte Gilberto, vamos ouvir aqui. Bom dia, Danilo, bom dia, doutora. Gilberto, do Jardim Universal, parabéns pelo programa. Eu gostaria de saber da doutora como uma pessoa reage quando a família afirma que psicólogo é coisa de louco e depressão é falta de Deus. Como convencer essa família de que há necessidade de um tratamento? Obrigado, um abraço. Oi, bom dia, obrigada pela sua pergunta. Olha, realmente já diminuiu bastante, mas ainda existe muito esse tabu, esse preconceito em cima da psicologia, em cima da psiquiatria. Isso tem que ser desmistificado, tem que acabar. A psicoterapia, ela proporciona o autoconhecimento, a pessoa entender melhor sobre si, sobre o sentido da vida, o que realmente faz bem para ela, o que não faz, ressignificar algumas experiências da vida, poder falar de algumas coisas que traumatizaram, que, sabe, conflitos internos. Então, a melhor forma é você conversar com a família, explicar que depressão não é frescura, não é falta de Deus, não é falta de religião. Depressão, ela pode ser uma alteração dos neurotransmissores, tem causas genéticas, precisa de tratamento, e explicar tudo que eu falei da psicoterapia, o quanto ela faz bem para a pessoa em todos os aspectos, pessoas de todas as idades. A psicoterapia só agrega, ajuda, faz a pessoa ter qualidade de vida. E se for uma pessoa adulta, não liga não para os comentários da família. Vá buscar ajuda, independente do preconceito que a família tem. O importante é preservar a saúde mental. E se for uma criança, um adolescente, aí sim você tem que insistir na conversa para que esse outro adulto entenda e não menospreze a dor do outro, porque de alguma forma está menosprezando, desvalorizando a dor do outro. Marilene, tem perguntas aqui também, participação de diversos ouvintes, a Lucília, a Roberta também, a Cida Luz, o Adalberto, muitos deles falando da importância dos pets, não é? Isso de fato pode, não é, ajudar uma pessoa que passa por esse problema da depressão? Com certeza, ter animais de estimação é tudo de bom, ajuda bastante, é comprovado isso, tanto que alguns hospitais já deixam alguns pets visitarem os seus tutores, né, os seus donos nas internações. Então é muito bom, é um amor incondicional. É lógico, você tem que gostar e ter tempo para cuidar desses animais. Não é só achar que eles vão te dar amor, carinho, atenção
depressão. Não, você também tem que dar amor, atenção, carinho, tem que levar para vacinar, tem que cuidar mesmo. É maravilhoso ter um pet de estimação. Bom, Fredinho tá lá em casa, viu, Marilene? É um golden de 1 ano e pouco, um filhotão. E é a alegria da casa, né? É importante mesmo ter um bichinho. E daqui a pouco tô lá em Sorocaba com o Fred. Marilene, tem mais perguntas aqui, a participação do ouvinte Bandeirantes. Esse é de Atibaia, é o Cláudio Omar. Da Bandeirantes, sou Cláudio Omar de Atibaia. Uma pergunta, doutora. Uma pessoa que está com problemas de depressão e é até um pouco mais sério que o início, né? Que a gente já notou riscos nos braços. E não consigo fazer que vai no médico. Já tentamos de todas as formas e não conseguimos. Ou que procura o psicólogo, né? Como a gente deve agir nesse aspecto? Bom dia, obrigada pela sua pergunta. Olha, nesses casos mais graves, que você já está percebendo comportamentos que a pessoa já está se autolesando, então é fundamental que pegue essa pessoa e converse muito com ela, fala, olha, eu estou disposto a te ajudar, vamos no psicólogo, conversa, você vai se sentir melhor, é um tratamento que vai te fazer bem, eu vou te levar, eu vou te acompanhar, deixa eu fazer isso por você, insistir mesmo, mostra para ele como ele está, como isso pode mudar, que o problema dele tem solução, que ele não está aceitando o tratamento achando que não vai mudar nada e vai mudar, que ele deu uma oportunidade para o tratamento. Insista nisso, fala, olha, dê uma oportunidade para o tratamento e leve no psicólogo. Mais uma aqui, participação do Evandro de Jandira. Bom dia, Danilo. Aqui é Evandro de Jandira. Faça uma pergunta para a doutora. Já que depressão é uma doença, ela é uma doença aguda ou crônica? Muito obrigado. Bom dia. A depressão é uma doença que ela pode se cronificar com o tempo, então é muito importante que assim que se percebeu que já foi instalada uma depressão, busque ajuda, tá? Porque quanto mais passa o tempo, mais grave fica a situação. Chega a casos da pessoa pensar em tirar a própria vida. E a depressão, ela vai desencadeando várias doenças físicas, porque ela baixa muito a imunidade. Ela pode também estar associada a outra doença física. Então, busque ajuda o quanto antes. Percebeu que a pessoa está com depressão? Busque ajuda especializada. Bom, a Cida Luz, a Roberta Souza, o Walter Vieira, o Carlos Borba, programa muito instrutivo, interessante, muito útil, olha só, repercutindo aqui a participação da Marilene Ked, o Flávios Marcos também aqui conosco, a Kátia Martins, o Marco Antônio, os ouvintes dividindo também momentos íntimos mesmo, né, momentos de dificuldade, mas a Marilene Ked está aqui conosco, né, para nos ajudar mesmo, para a gente conseguir sair dessa e reverter o quadro, né, dicas importantes, a Marilene falou dos pets também, né, o quanto isso é importante, e daqui a pouco, viu, Marilene, aqui conosco também, o Carlinhos de Jesus, né, que é um coreógrafo, um dançarino, que traz para nós a alegria da dança, não é? A dança também é um movimento importante, não é? Para quem gosta, não é? Depois eu vou perguntar pro Carlinhos se qualquer pessoa pode dançar, porque eu sou duro que só, viu? Mas a dança também acho que é um movimento importante para a pessoa conseguir reverter esse quadro depressivo, não? Olha, eu adoro o Carlinhos, fiquei super feliz de ouvir você dizendo que ele vem para o Carnaval de São Paulo. Olha, muito feliz mesmo, admiro demais o Carlinhos. Com certeza ele vai dizer que sim. Olha, você tem que encontrar na vida, Danilo, aquilo que te causa um pouco de prazer e também tira um pouco da zona de conforto. Muitas vezes você vai liberar muito estresse, vai baixar seu nível de ansiedade dançando, cantando, andando
andando nos parques, tem tantas alternativas junto à natureza, ou que você pode movimentar seu corpo, sentir melhor o seu corpo, com música, que vai te proporcionar relaxamento e bem-estar e vai fazer muito bem para a saúde mental. É isso que as pessoas precisam entender. É preciso encontrar o sentido da vida, aquilo que te faz bem, buscar uma prática diária da busca pela qualidade de vida, sair um pouquinho da zona de conforto. Eu não gosto disso, mas você conhece, mas você já tentou, canta um pouco, dança um pouco, você pode fazer isso em casa, exercício físico hoje dá para fazer em casa, tem tudo pelo computador, né? Tem aulas que você baixa e vai assistindo e vai fazendo junto dentro de casa, aí depois você pode fazer fora, num curso, fora de casa. Marilene, uma dúvida levantada aqui no nosso chat, acabei perdendo aqui o nome do ouvinte, mas ele falou a respeito de tratamentos alternativos, naturais, na cura da depressão. É possível? É possível, sim, inclusive o SUS já indica alguns, né? Então, procure, entra no Google e busca aí tratamentos alternativos para a depressão, tem vários. Você pode escolher aquele da sua maior confiança, que você vai se sentir melhor, né? Então, existem sim alternativas que vão ajudar. Começa avaliando o seu estilo de vida. Começa vivendo um dia de cada vez, priorizando a qualidade de vida. O que dá sentido na sua vida? O que tem feito bem para você? O que não está te fazendo muito bem? Ou é algum trauma, um luto que você não está conseguindo superar? Desafios, essa pandemia que desencadeou muito medo, tristeza, preocupação, perdas, de forma trágica. Então, procure identificar o que está te causando estresse, ansiedade, depressão. Procure se conhecer e busque tratamento, alternativas também. É verdade. A Cidinha de São Bernardo tem uma pergunta aqui para a Marilene, vamos acompanhar. Bom dia, doutora. Tenho um filho com 25 anos, ele tem ansiedade e depressão. E tá muito difícil encontrar um psicoterapeuta de qualidade na rede pública, porque tá faltando mesmo. E como é que faz pra gente ajudar uma pessoa que tem ansiedade e depressão assim, bem forte? Obrigada, Cidinha de São Bernardo. Oi, Cidinha, bom dia, obrigada pela sua pergunta. Eu imagino como você esteja aflita para ajudar seu filho. Olha, tem ótimos profissionais da rede pública, tem muito bons mesmo. Eu te aconselho também a procurar na internet grupos de apoio a pessoas que têm ansiedade, depressão, atendimento gratuito, tem você consegue encontrar na internet. Procure, você vai encontrar uma pessoa, um profissional que seu filho vai se dar bem, vai ter empatia e vai ajudá-lo bastante. Procure hoje mesmo na internet. O Glauco pergunta aqui no nosso chat do YouTube se essa reportagem, entrevista com a Marilene, ficará disponível gravada. Sim, estamos ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, então estamos na live aqui do YouTube, mas depois fica disponível on demand no YouTube e também em podcast, não é? É só digitar do bom e do melhor no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, entre eles, não é? E conferir essa entrevista, compartilhar também com os amigos, com os familiares, todas as explicações da Marilene Ked. Né? Muita gente aqui no nosso chat já participando, né? O Gil de Boston, nos Estados Unidos, ele pergunta, olha só, Marilene, se o meu filho se recusa a ir no médico, mas faz consulta online. A consulta online em casos de depressão pode ajudar? É o Gilson? Pode sim, Gilson, bom dia. Pode ajudar sim, inclusive tem psicoterapia online, tem a telemedicina, o psiquiatra pode atender via online. Então, vale a pena também
se empenhar nesse sentido, fazer psicoterapia online, tá? Ajuda bastante. O importante é fazer o tratamento. Tem pessoas que acreditam que, mas isso vai passar. Calma, vai passar. Mas muitas vezes a pessoa não tem recursos internos e precisa de recursos internos para conseguir superar esse momento difícil que ela está passando. Então, o tratamento ajuda muito. Mais perguntas aqui, mais a participação do ouvinte Bandeirantes, o Gilberto, do Jardim Universal. Doutora Marilene, me permite mais uma pergunta? É o Gilberto, aqui do Jardim Universal. Existem tipos diferentes de depressão? Oi, Gilberto, existe sim vários subtipos de depressão, tá? E aí, numa avaliação clínica, o médico vai entender e vai te explicar qual é o tipo de depressão que a pessoa está sentindo. É necessário uma avaliação clínica e também psicológica. Mandar um abraço para o Antônio Carlos, que nos acompanha aqui também, elogiando, acompanhando a entrevista com a Marilene Ked, já na expectativa aqui também do Carlinhos de Jesus, a Kátia Martins, a Eliana, olha só que mensagem carinhosa, doutora, só de ouvir a voz da Marilene já me ajuda. Que gostoso, né? Que bom. Tem mais uma aqui do... Pois não. Obrigada, viu? Tem mais uma aqui, a participação do Fábio de Santana. Bom dia, é Fábio de Santana. Eu tenho uma dúvida sobre a depressão. A minha mãe está sofrendo com depressão, mas como a gente faz uma pessoa com depressão aceitar o tratamento, aceitar que está doente? Porque essa é a minha maior dificuldade. Eu vejo minha mãe sofrendo e não consigo fazer ela ir a um médico, ao psicólogo, a um psiquiatra, ela se tratar. Muito obrigado. Bom dia, querido. Obrigada pela sua pergunta. Realmente, tem pessoas que são muito resistentes ao tratamento. Não querem fazer, tem preconceito, mas também a questão de não ter energia para buscar um tratamento, de achar que não vai adiantar, porque ela está totalmente envolvida em pensamentos negativos, né, em problemas, acredita que não tem solução o problema dela. Muitas vezes ela necessita, dependendo da idade, de uma reposição hormonal, de um tratamento. Então, eu aconselho que você pegue a sua mãezinha e você leve a sua mãe no médico. Mãe, eu quero fazer isso por você. Me deixa fazer isso por você, eu vou ficar bem, por mim. Comece dizendo isso, que é por você, que você quer muito levá-la no médico e que você a ama muito e quer fazer isso por ela também. E leva ela até o médico. Pode começar por um geriatra. Se ela tem algum preconceito, algum medo de ir no psiquiatra, você leva a sua mãe num geriatra. Porque eu acho que o que existe também, né, Marilene, é a barreira também, até a vergonha, não é? De expor sentimentos, expor o que está passando, não é? Às vezes até algum trauma, algum abuso que sofreu, não é? Então, às vezes as pessoas acabam se blindando também, não é? E deixando de procurar um médico, procurar uma ajuda. E quando você vai ver, já é tarde demais. Então, é importante esse alerta mesmo que a senhora coloca aqui para os nossos ouvintes, não deixar, né, de procurar ajuda, procurar um médico, né, que seja começando por um geriatra, né, uma outra especialidade, depois procurando a aceitação também de seguir para uma psicologia, para uma terapia, para um psiquiatra também, né, porque a gente não pode deixar, né, a depressão tirar vidas, né? O Diego de Santos tem aqui uma dúvida para a senhora, vamos colocar aqui, Marilene. Bom dia, doutora Marilene. Diego de Santos. A minha pergunta é bastante simples. Qual o papel das redes sociais no avanço da depressão no Brasil? Um abraço. Bom dia, Diego. Obrigada pela sua pergunta. Olha, as redes sociais, a internet, elas ajudam muito, tá? Mas, por outro lado, elas têm as consequências negativas também. Então, elas têm os fatores positivos e os fatores negativos. A questão dos fatores negativos é a comparação,
entre vários, né? A comparação que as pessoas ficam se fazendo com outras, achando que a vida das outras é maravilhosa, é tudo de bom, que as pessoas conseguem tudo o que querem, são muito felizes e ela não. E nessa comparação, a autoestima vai caindo cada vez mais, a insegurança, a falta de confiança, e a pessoa vai se frustrando a ponto de entrar numa depressão. Então, é preciso entender que a vida, ela tem desafios, ela tem obstáculos, ela tem os dias bons, os dias ruins, para todos. Cabe a cada um, a cada amanhecer, a cada dia, fazer o seu melhor por si mesmo, para que a vida seja melhor. Então, parar com comparações, se autoaceitar, se amar, a ter diariamente a autoaceitação e o amor próprio são fundamentais para não cair nas armadilhas das redes sociais. Acontece também de algumas meninas desenvolverem, meninos também, mas em maior grau as meninas, maior quantidade, transtornos alimentares, porque quer ficar com o corpo daquela outra que é bem magrinha. Cada um tem um tipo físico. Busque, se você quer emagrecer, ou se você quer engordar, ou se você quer ganhar massa muscular, busque ajuda especializada com nutricionista, nutrólogo, médicos do esporte, mas jamais sozinhos pela internet. Dirceu Antônio Brumati, de São Caetano do Sul, gostando aqui da participação da entrevista com a Marilene Ked. Essa entrevista é de utilidade pública, diz ele aqui. A Loreta Bellini também acompanhando, a Audélia Vido, a Cláudia Rosano, o Ademir mandando mensagem também, a Elisângela participando do nosso chat, Elisângela Coutinho. Ela diz o seguinte: doutora, a minha avó tem 87 anos, ultimamente ela tem passado dias sem tomar banho, sem vontade de levantar da cama, mas tem comido mais do que já comia. Ela quer saber se isso é algum sinal de depressão. Algum sinal sim de depressão, e também associado aí a um grau de ansiedade. Precisa levar a sua vozinha no geriatra o quanto antes, ou um neurologista, mas é muito importante, tá? Porque quando começa a deixar de lado o autocuidado, alguma coisa está acontecendo emocionalmente, psicologicamente. Professor Milton também aqui conosco, já parabenizar, né, também pelo Dia dos Professores, que foi ontem, né, dia 15 de outubro. Tem aqui a participação, a mensagem do professor Milton. Danilo, bom dia, o Milton Filho, Barra Funda, mais um grande programa, ansioso aí por ver a entrevista do Carlinhos Jesus, que eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, é uma pessoa muito simpática, e a importância da entrevista de hoje da doutora é que ela está desmistificando muitas coisas e muitos mitos, muitas coisas que as pessoas veem errado com relação à depressão e ansiedade. Essa é uma entrevista que realmente é bom ela ficar gravada, porque as pessoas têm que ir atrás dessa informação. Grande abraço, Danilo, grande programa. Obrigado, professor, obrigado mesmo, viu? Sempre acompanhando aqui o Do Bom e do Melhor. Lembrar também, claro, que além dessa entrevista, que vai ficar disponível no YouTube, nos agregadores de podcast, a Marilene Ked tem um site, tem também um perfil nas redes sociais, não, Marilene, em que lá você compartilha também dicas, não é? Tem algumas lives, alguns vídeos, não? Sim, @Marilene Ked, me sigam, e ali tem os programas, tem vários posts que eu coloco, sempre para ajudar mesmo. A questão da autoajuda, Danilo. As pessoas, elas, por mais que elas achem que elas já sabem tudo sobre autoajuda, porque está tudo muito mais hoje exposto, né? A internet está aí para isso. Muitas vezes tem sempre alguma coisa a mais que a gente precisa ouvir, a gente precisa ler, então é preciso estar aberto a novos conhecimentos, a novas mensagens. É isso aí. A Mariana Sena acompanhando a gente, dando plantão lá no Sírio-Libanês, mandou mensagem para cá. Obrigado, viu, pela participação. A Soraya do Guarujá tem uma pergunta por áudio aqui, Marilene.
Doutora, bom dia, é Soraya aqui do Guarujá, eu tenho 57 anos, perdi minha mãe quando eu tinha 14 para 15 anos e a vida não me deu tempo de ficar depressiva. Será que essa depressão dos adolescentes, ela não está muito realmente voltada a essa quantidade de informações de redes sociais e eles não sabem o que fazer com isso? E outra situação, coisas do mundo contemporâneo, as crianças precisam aprender a evoluir sem essa situação de ficar mascarando toda hora uma depressão, com todo respeito às questões científicas, tá bom? Oi, bom dia, Soraya. Obrigada pela sua pergunta. Então, cada um tem uma forma de elaborar o seu luto, de superar o seu luto. Você encontrou o seu que foi trabalhando, se entregando à vida profissional mesmo. Outras pessoas têm um pouco mais de dificuldade. E outros também têm recursos internos, passam por todas as fases do luto e conseguem superá-lo e dar sequência à vida. Em relação às crianças e os adolescentes, realmente as redes sociais precisa ter um limite, né? Os pais precisam colocar limites nisso, dar cada vez mais atenção aos filhos, tem que dar limites, dizer não quando precisa do não, estar junto quando precisa estar junto e ter qualidade nesse encontro, olhar nos olhos dos filhos, das crianças, dos adolescentes. Tudo isso tem feito um pouco de falta hoje em dia, esse contato maior. Porque, veja bem, muitas vezes você vê um familiar, todos os familiares dentro de casa, cada um com um celular na mão. Então, é preciso que haja uma interação maior, interação física, olhos nos olhos, saber o que o outro está sentindo, perguntar para ele se está tudo bem, né? Para depois não ficar nenhuma questão de culpa, como eu não percebi isso, como eu não vi isso. Então, esteja atento e sempre de cima para baixo. O olhar tem que vir principalmente dos pais para os filhos, ainda mais quando são crianças e adolescentes. Quinto sinal marcou 10h45, dá tempo da gente registrar aqui as últimas participações para Marilene Ked, a Vera Lúcia da PEN, excelente programa de hoje, parabéns. O Rogério Fernandes de São Caetano, há anos a minha esposa teve uma depressão profunda e foi muito importante o tratamento com o psiquiatra e os remédios que ele receitou. Graças a Deus ela ficou curada, o relato aqui do nosso ouvinte. A grande entrevista, todos estamos depressivos por conta da pandemia, precisamos nos cuidar, sou da saúde, né? Precisamos ter muita fé, alegria, aprender a ouvir os outros. Pena que não deixou o nome aqui, é o final de telefone 6192 a nosso ouvinte. E a última aqui para a gente registrar, de Caieiras, o Itamar. Bom dia, é Itamar de Caieiras. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Doutora, a depressão, a cura para a depressão não ajuda muito também a ocupação da mente? Por exemplo, assistir uns filmes, praticar o hobby dela predileto, se a pessoa gosta de pescar, levar de vez em quando para fazer uma pescaria, assistir um bom filme, e a pessoa vai começando a esquecer a depressão. Ela começa a ver a vida novamente, não é mesmo? Oi, bom dia, obrigada pela sua pergunta. Olha, a depressão, ela tem os seus graus. Então, num grau leve e até como uma prevenção, vale sim as suas sugestões. E num grau leve, claro, você mudar o seu estilo de vida, você entender o que está acontecendo. Agora, em estados moderados a graves, não adianta a gente ficar dando sugestões para a pessoa, porque ela não consegue sozinha, sem um tratamento médico, sem um tratamento psicológico, tratar essa depressão, se curar dessa depressão. Então, dependendo do grau, ajuda sim, tudo o que você falou, mas em graus maiores é necessário entender e buscar ajuda médica o quanto antes. Não fique esperando a depressão passar por conta própria. A Vera Piriro também participando aqui conosco, a ouvinte que não tinha se identificado, é a Lídia
Lídia mandou aqui mensagem. A Roberta, moro em Bugaçu, sei bem o que é isso. Pior quando as pessoas não acreditam. Isso é péssimo, só faz a pessoa piorar. Obrigado por essa entrevista com a Marilene, está nos ajudando muito. O ouvinte também, final de telefone 4887, obrigado pela entrevista com a Marilene. São muitos ouvintes que participam aqui, né? E que bom, a Marilene sempre esclarecendo, sempre nos ajudando. É sempre um prazer conversar com a senhora, viu, Marilene? O prazer é meu, Danilo, com você, com seus ouvintes. Eu quero que todos entendam que a vida tem seus desafios, seus obstáculos, seus problemas e que muitas vezes, quando você sentir que são maiores que você, não se sinta sozinho, não fique isolado, busque ajuda, converse com amigos, com familiares que você tem maior afinidade, peça ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, distraia sua cabeça, procure focar em pensamentos positivos. Quando surgirem os pensamentos negativos, muda o foco, tudo isso ajuda. Marilene, o Carlinhos de Jesus mandou um beijo para a senhora, viu? Ele estava aqui na escuta e mandou um beijão, viu? Carlinhos, eu te adoro, tudo de bom, maravilhoso para você, sucesso, querido. E quero te ver no Carnaval de São Paulo. Ele já está aqui no nosso estúdio e vai te mandar um beijo aqui, Marilene. Oi, Marilene, bom dia, é um prazer. Estou aqui acompanhando a sua orientação, suas palavras aqui. E realmente concordo plenamente, é fato de que a dança beneficia muito em casos de depressão. Eu já tive 2 casos gravíssimos na minha família, muito próximos, minha mãe e meu sobrinho. Então a gente sabe muito bem o que é isso e tem que ser cuidado com muita atenção, principalmente com apoio familiar. Isso, Carlinhos, isso mesmo, apoio familiar, desmistificar isso de que depressão é frescura, é preguiça, é falta do que fazer, é falta de religião, nada disso. A depressão é uma doença grave que, se não for tratada a tempo, pode causar muitos prejuízos à vida. Então, busquem ajuda por vocês e pelo próximo também. Certo. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com a psicóloga, palestrante, autora dos livros Um Convite à Felicidade, Vivendo e Compreendendo, Emoções, Situações e Soluções, Marilene Ked. O perfil da Marilene nas redes sociais é @MarileneKed, Ked se escreve com K-E-H-D-I, Marilene Ked. Você encontra também nas redes sociais da Marilene essas e outras dicas. Obrigado e um bom fim de semana, viu, Marilene? Muito obrigada, Danilo. Vamos viver a vida um dia de cada vez com alegria, fé e esperança de dias melhores. Tudo de bom para você, para o Carlinhos e para os seus ouvintes. Muito obrigada. Beijo grande, bom fim de semana. Tem chamado